E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 20, seção 7, a consistência entre meios e fins. Muito dissemos a respeito das discrepâncias entre meios e fim e de como eles têm que ser alinhados antes que o teu relacionamento santo possa te trazer só alegria. Mas nós dissemos também que o meio para cumprir a meta do Espírito Santo virá da mesma fonte da qual vem o propósito dele. Sendo tão simples e direto, esse curso nada tem em si que não seja consistente. As inconsistências aparentes, ou aquelas partes que achas mais difíceis do que as outras, são apenas indicações de áreas onde os meios e o fim ainda são discrepantes. E isso produz grande desconforto. Isso não precisa ser assim. Esse curso não requer quase nada de ti. É impossível imaginar outro que peça tão pouco ou que possa oferecer mais. O período de desconforto que se segue à mudança repentina do pecado para a santidade em um relacionamento pode estar agora quase no final. Na medida em que ainda o experimentas, estás recusando-te a deixar os meios. Então, eu até me perdi aqui na leitura porque me veio uma coisa muito interessante, então vou repetir depois essa parte do texto. Me veio aqui na cabeça, outro dia eu estava vendo a Brigitte, consteladora espanhola, dando a descrição de Bert Hellinger sobre amor. E é muito parecido com a gente que faz Axis sobre a permissão, né? Então, para Bert, o amor é tomar o outro como ele é. Exatamente do jeitinho que ele é. Seja quem for, nossos pais, nosso parceiro, parceira, nossos filhos, nosso chefe, tomar, receber o outro como ele é. É bem parecido com o conceito de permissão de Access, né? É baixar barreiras para tudo e qualquer coisa que o outro mostre pra gente, né? Ou apresente pra gente, ou que o outro é naquele momento, né? E aí o texto diz aqui: o período de desconforto que se segue à mudança repentina do pecado para a santidade em um relacionamento pode estar agora quase no final. Na medida em que ainda o experimentas, estás recusando-te a deixar os meios àquele que mudou o propósito. Reconheces que queres a meta. Qual é a meta? É a santidade, né? Minha, sua, do outro. É ver somente a santidade, é ver somente o que Deus fez em nós, não aquilo que nós fizemos para nos separar de Deus e do que foi feito como nós, como nosso ser, né? Então o texto continua. Reconheces que queres a meta. Não estás também disposto a aceitar os meios? Se não estás, vamos admitir que tu és inconsistente. Um propósito se atinge através de meios, e se queres um propósito, tens que estar disposto a querer também os meios. Como é possível uma pessoa ser sincera e dizer: quero isso acima de tudo, no entanto, não quero aprender os meios de conseguir isto? E o texto continua. Para obter a meta, o Espírito Santo de fato pede pouco. Ele não pede mais para dar os meios também. Os meios são secundários em relação à meta. E quando hesitas, é porque o propósito te assusta, não os meios. Lembra-te disso, pois de outro modo cometerás o erro de acreditar que os meios são difíceis. No entanto, como podem ser difíceis se simplesmente te são dados? Eles garantem a meta e estão perfeitamente alinhados com ela. Antes de olharmos para eles um pouco mais de perto, lembra-te de que se pensas que os meios são impossíveis, a tua vontade de alcançar o propósito foi abalada. Pois se é possível alcançar uma meta, os meios para fazer isso têm que ser igualmente possíveis. É impossível ver o teu irmão sem pecado e ainda assim olhar para ele como se fosse um corpo. Isso não é perfeitamente consistente com a meta da santidade? Pois a santidade é apenas o resultado de se permitir que os efeitos do pecado sejam suspensos de forma que o que sempre foi verdadeiro seja reconhecido. Olha aí de novo, né? O conceito de amor de Bert e o conceito de permissão de Axis, né? Baixar as barreiras para
permitir que os efeitos do pecado sejam suspensos, de forma que o que sempre foi verdadeiro seja reconhecido, independentemente do que for. E o texto continua: ver um corpo sem pecado é impossível, pois a santidade é positiva e o corpo é simplesmente neutro. Ele não é pecaminoso, mas também não é sem pecado, como nada que é. O corpo não pode ser significativamente investido dos atributos de Cristo ou do ego. Qualquer um dos dois, inevitavelmente, seria um erro, pois ambos colocariam os atributos onde eles não podem estar. E ambos têm que ser desfeitos para os propósitos da verdade. O corpo é o meio pelo qual o ego tenta fazer com que o relacionamento não santo pareça real. Vou repetir. O ego é o meio pelo qual... Vou repetir. O que tem aqui, hein? O corpo é o meio pelo qual o ego tenta fazer com que o relacionamento não santo seja real. Vamos parar para refletir um pouco sobre isso. Me veio aqui na memória aquela camiseta, não sei se vocês já viram, a camiseta: obrigado, adorei, mas não volto mais. Ou seja, adorei, mas não quero mais ter um corpo, não quero mais ter preocupação com dinheiro, não quero mais nada disso. Então, adorei, obrigada, amei conhecer vocês, mas não volto mais, né? Então, onde foi esse lugar, né, que a gente transformou o corpo no pecado, de maneira que ele também possa parecer real e pecaminoso, né? E o texto continua: o instante não santo é a hora dos corpos, mas aqui o propósito é o pecado. Lembra? Porque o ego personifica no corpo e o propósito do corpo é pecar. É personificar a pessoa no pecado. É dizer para você é pecador. Por isso você tem um corpo. Por isso seu parto vai ter dor. Por isso você vai ser isso. Por isso você vai comer só daquela árvore. Por isso você... Por isso... Onde você vai criar tudo isso? E o texto continua: ele não pode ser atingido a não ser em ilusões. Então estamos falando, né, do corpo. Ele não pode ser atingido a não ser em ilusões. E assim, a ilusão de um irmão, como se fosse um corpo, está bastante de acordo com o propósito da não santidade. Devido a essa consistência, o meio permanece sem ser questionado, enquanto o fim é valorizado. O que se vê se adapta ao que se deseja, pois a vista sempre é secundária ao desejo. E se vês o corpo, escolheste o julgamento e não a visão. Pois a visão, como os relacionamentos, não tem nenhuma ordem. Vês ou não vês? Aquele que vê o corpo de um irmão fez um julgamento sobre ele e não o vê. Não vê o irmão. Ele não o vê realmente como pecador. Ele não o vê de jeito nenhum. Na escuridão do pecado, ele é invisível. Ele apenas pode ser imaginado na escuridão, e é aqui que as ilusões que mantens a seu respeito não se adaptam à sua realidade. Ou seja, é aqui que as ilusões que mantém a respeito do irmão não se adaptam à realidade dele. Aqui, as ilusões e a realidade são mantidas separadas. Aqui, as ilusões nunca são trazidas à verdade e sempre são escondidas em relação a ela. E aqui, na escuridão, a realidade do teu irmão é imaginada como um corpo, em relacionamentos não santos com outros corpos, servindo ao caos do pecado por um instante antes que ele morra. Há de fato uma diferença entre esse imaginar vão e a visão. A diferença não está neles mesmos, mas no seu propósito. Não são senão meios, cada um apropriado ao fim para o qual é empregado. Nenhum dos dois pode servir ao propósito do outro, pois cada um é a escolha de um propósito empregado em seu nome. Cada um é sem significado, sem o fim para o qual foi destinado, e nem tem qualquer valor como uma coisa separada à parte da intenção. Os meios parecem reais porque a meta é valorizada, e o julgamento não tem valor, a não ser que a meta seja o pecado. Não se pode olhar para o corpo a não ser através do julgamento. Ver o corpo é sinal de que te falta visão e de que negaste o meio que o Espírito Santo te ofereceste para servir ao propósito dele. Como é possível que um relacionamento santo atinja seu propósito através dos meios do pecado? O julgamento tu ensinaste a ti mesmo.
A visão é aprendida com ele, que quer desfazer o teu ensinamento. A visão dele não pode ver o corpo porque não pode olhar para o pecado. E assim ela te conduz à realidade. O teu irmão santo não é nenhuma ilusão e vê-lo é a tua liberação. Tenta não vê-lo na escuridão, pois lá o que imaginas a respeito dele parecerá real. Fechaste os teus olhos para excluí-lo. Tal foi o teu propósito, e enquanto esse propósito parece ter um significado, os meios para alcançá-lo serão avaliados como dignos de serem vistos, e assim tu não verás. De novo, né? Para mim, retorna a história do pecado original. Para mim, retorna a história de ver o outro separado, me ver separado de Deus, ver o outro por gênero, ver o outro por raça, ver o outro por crença, ver o outro, aí eu personifico num corpo, ver o corpo, né? Ah, ficaram nus, não repararam que estavam nus. Ficaram nus? Será? Ou se separaram do ser para criar o corpo e aí criar mais separação. Interessante a gente olhar todas as metáforas, que às vezes essas coisas não podem ser ditas com palavras. Jesus bem fez isso, né? Dava parábolas. A leitura de hoje se encerra assim. A tua questão não deveria ser: como posso ver o meu irmão sem o corpo? Apenas pergunta: realmente desejo vê-lo sem pecado? Isso aqui muda tudo, porque isso aqui desfaz em nós todo esse implante de pecado original. Apenas pergunta: realmente desejo vê-lo sem pecado? Ou quero culpar Eva, aquela desobediente? Ou quero culpar Adão, aquele submisso? Quero julgar alguém, que eu estou pagando por alguém. Apenas pergunta: realmente desejo vê-lo sem pecado? E ao que perguntares, não te esqueças de que é vendo a impecabilidade que tu escaparás do medo. Então apenas pergunta: realmente desejo vê-lo sem pecado? E ao perguntares, não te esqueças de que é vendo a sua impecabilidade, ou seja, a impecabilidade dele, que a gente vai escapar do medo. A salvação é a meta do Espírito Santo, o meio é a visão, pois aqueles que veem olham para o que é sem pecado. Ninguém que ame pode julgar, e o que ele vê está livre de qualquer condenação. E o que ele vê, ele não fez, pois lhe foi dado para que ele veja, assim como lhe foi dada a visão que fez com que fosse possível ver. Esse aparente trava-língua contém toda a informação que a gente requer. Pois aqueles que veem, olham para o que é sem pecado. Quem tiver olhos de ver, que veja. Ninguém que ame pode julgar, e o que ele vê está livre de qualquer condenação. Ou seja, se é amor, toma o outro exatamente como ele é, com total permissão, baixando todas as barreiras. E o que ele vê, ele não fez, pois lhe foi dado para que ele veja, assim como lhe foi dada a visão que fez com que fosse possível ver. O que seria possível para nós se restaurássemos a nossa visão de nós mesmos, como Deus nos criou. E aí, sabendo que o irmão também é assim, como seria isso? Mesmo que ele seja aquele político que a gente deteste, aquele dirigente que a gente deteste, aquele chefe que a gente deteste. Por que eu detesto? E se eu apenas perguntasse: realmente desejo vê-lo sem pecado? Ou eu quero odiá-lo mesmo, porque é divertido? Apenas pergunta: realmente desejo vê-lo sem pecado? E ao perguntares,
Não te esqueças de que é vendo a impecabilidade dele que tu escaparás do medo. O que mais vai ser possível pra gente depois disso? Vamos juntos? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá.